Olá! Seja bem-vindo se você já está aqui no iniciozinho assistindo o vídeo dessa live no IGTV ou no meu canal do YouTube. Não se esqueça de seguir, de curtir, de comentar, de compartilhar, que eu tenho certeza que o conteúdo de hoje vai ser fenomenal para você. Neste momento, aguardando que as pessoas cheguem aqui na live, aqui no Instagram. Boa noite, Eros, boa noite, Fernanda Bastos, Fernanda Cis, boa noite, pessoal chegando aqui no horário, falta aí o pessoal chegar, já aproveitem, olha, compartilhe, chame o pessoal para poder chegar, porque vamos falar de assuntos muito interessantes e muito relevantes, ainda mais que é vida profissional, né, carreira profissional, trabalho e o quanto que é importante pra gente. Eu tenho aqui já algumas perguntas que as pessoas fizeram. Eu vou dar preferência a quem deixou pergunta, mas também vou separar um tempo da live para poder fazer a previsão. Então, quem estiver aqui assistindo e puder fazer a pergunta, também vou deixar isso aberto, tá bom? Boa noite, Paula. Boa noite. Compartilhe. Tem um aviãozinho aí, compartilhe, tá? Porque é importante haver essa interação, é importante para poder tirar dúvida, para poder resolver por conta do conteúdo que a gente vai propor aqui e a gente vai colocar. Papel e caneta. Aqui eu tinha deixado... Tenho aqui até alguns sites para eu poder passar as informações, porque aqui a gente vai passar informação séria, tá? Séria, previsível, digamos assim, né? Aquilo que já está documentado, aquilo que já está publicado, falando das previsões, falando de profissões mesmo, do que já está que já está acontecendo hoje, né? A grande demanda do que está acontecendo hoje e o que está para vir daqui por diante. E eu vou precisar contar com a sua ajuda, contar com a sua participação, porque a gente vai fazer uma viagem no passado, a gente vai contar uma história, aquela estrutura, né? Do storytelling, a gente pro botar em prática o que eu tô aprendendo. Mas principalmente conseguir levar a mensagem, conseguir passar esse objetivo para que você possa pensar. Afinal de contas, aqui o meu canal, por mais que eu seja uma taróloga, por mais que eu seja uma cartomante, por mais que eu seja astróloga, por mais que a minha profissão seja eu prever o futuro através dos oráculos, eu quero ajudar você a saber prever o futuro de uma outra forma também. Aqui é um canal não somente para você poder ficar... Não é para você ficar dependente de oráculo, não é para você ficar dependendo, achando que outra pessoa tem a resposta, outra pessoa tem a solução. Muito pelo contrário. O cartomante, o tarólogo, ele é um caminho, ele é um elo de conexão. Tanto é que a minha frase que eu coloco é: conectando você ao seu destino. Eu conecto você ao seu destino. Eu sou essa facilitadora, a intérprete do oráculo para poder levar até você o que o destino está colocando diante de você. E eu gosto muito de ajudar as pessoas a pensar, a raciocinar, a tomar melhores decisões e fazer melhores escolhas. Porque eu gosto muito de regar a semente do despertar que existe dentro de você. Então vamos chegando aqui para a live. No início parece até que tem um pouco de instabilidade. Tem gente até que eu conheço, que aí parece que entra depois sai, mas a gente tem que fazer, porque eu quero colocar uns 20 minutos de conteúdo, né? Estourando os 25 minutos, e depois o restante do tempo para a gente poder fazer as previsões para cada setor, para cada profissão. Eu sei que vocês estão precisando muito disso. Eu sei que tem gente que deve estar ocupado com outras lives, com outras coisas, e vai assistir a reprise no IGTV. E também vou colocar no YouTube, já que o YouTube monetiza e a meta é ganhar dinheiro de alguma forma. Boa noite, Lara. Boa noite, Diego. Boa noite, Fátima. Boa noite, Sol. Ai, que bom que você é uma esmeralda. Eu adoro ela também. Boa noite, sejam bem-vindos.
A live precisa começar, não posso ficar esperando o pessoal chegar, acontece, é assim mesmo. Vamos lá. Papel e caneta, porque é importantíssimo que você faça anotações. Porque pode ser falado nessa live algumas palavras, alguns termos importantes para você poder meditar e pensar. Boa noite, Adriana! Então vai ser muito importante vocês pensarem nisso, tá? Vamos lá. Futuro. O que é o futuro? Você tem medo do futuro? O futuro te dá medo? Pode já escrever sim, não. Parece até que o futuro ele é um buraco negro em que a gente não consegue enxergar. Então, já antigamente tinha uma posição de destaque nas tribos, o xamã, o pajé, o sacerdote, porque ele fazia essa conexão com o invisível para tornar visível, ou para tornar crédulo, né? Para que você pudesse acreditar naquilo que você não conseguia enxergar. Pessoas privilegiadas tinham essa conexão e por isso tinham um determinado lugar de destaque na vida. Isso não mudou muito. Colocam pessoas como eu como pessoas tremendamente privilegiadas, mas ainda há uma aura de muito misticismo, mas no sentido de mágico, mas é aquele mágico que vai além de qualquer limite. Por mais que a gente tenha a capacidade de ver o futuro através de técnica, através de interpretação, até mesmo através de uma mediunidade, a gente não está acima de ninguém. Então, por isso que eu quero colocar o seguinte para você. Todos nós temos a capacidade de ver o futuro. Quando se estuda matemática, você estuda probabilidades. E a partir do momento que você observa, você consegue prever um comportamento. Porque tudo acaba acontecendo tendo algum tipo de padrão. Tanto é que quando você analisa a história, você também reconhece padrão. Todos os padrões de tudo aquilo que se estuda estatística, para tudo no mundo, se utiliza série histórica. Ou seja, se utiliza de passado, de dados passados, de fatos que ocorreram, para poder fazer uma determinada previsão. Mas quando a gente quer falar de um futuro pessoal, a gente não tem esse dado. Mas falta muito uma capacidade importantíssima que todos nós temos, mas que as pessoas deixam de lado, observação. E principalmente a observação com o autoconhecimento. A partir do momento que você promove muito autoconhecimento, é muito fácil de você conseguir prever o que é que você vai fazer diante de determinadas circunstâncias. Você pode não saber o que vai acontecer. Que circunstância que pode vir de fora. Mas você vai saber como você vai escolher. Porque tem coisas que são tremendamente previsíveis. Então a gente tem a previsão de futuro através de oráculos, que envolve estudo, envolve um dom, envolve mediunidade. Tem oráculo que você precisa passar por uma iniciação espiritual. Então há pessoas específicas que fazem isso. E além de você conseguir ver o futuro pela observação, em que você consegue deduzir e calcular. Então, eu quero fazer a seguinte pergunta para você. Como é que os seus pais criaram você? Eu sou de 79. Então, vamos lá. A maioria do meu público aqui no Instagram tem 35 e 45 anos. Então, nós temos pais que nasceram no final da década de 40 e início da década de 50. Então, nós tivemos pais que trabalharam muito. Mães que não tinham formação, então elas trabalhavam também, faziam qualquer coisa para poder se virar, para poder ajudar na renda de casa. E meu pai, ele tinha 2 empregos. Ele tinha um emprego em horário comercial e à noite ele tinha um outro que ele trabalhava numa escola estadual.
E os pais dessa época, eles procuraram ensinar os filhos, fazer de tudo para os filhos estudarem e terem uma formação. Que naquela época, quando eu completei 18 anos de idade, no ano de 97, que naquela época o mercado de trabalho estava exigindo? Formação superior imediata, curso de inglês fluente, já exigia o inglês fluente. Se você tivesse uma vivência fora do país, você já estava em uma grande vantagem. Naquela época existia muito intercâmbio, né? Estava no auge do intercâmbio, os adolescentes conseguiam fazer intercâmbio, determinadas famílias conseguiam, eu não tive isso. Então, quem tinha isso tinha já estava na preferência, lista de preferência para os currículos. Então, o que acontece? Para qual mundo os nossos pais nos prepararam? Os nossos pais, os meus e os seus, nos prepararam para a gente poder ter um emprego fixo, para a gente buscar uma estabilidade, para a gente fazer concurso público. Nossa, aquela época foi o auge do concurso público. Concurso público não só para empresas públicas, mas também para grandes empresas privadas que faziam concurso para você poder entrar. Todo mundo queria fazer isso. Eros dizendo, minha mãe nunca mandou eu estudar, nem meus irmãos. Estudei porque eu gostava. Meu pai nunca foi presente. Pois é. Então vamos ver dessa estrutura, né? Da estrutura, digamos, de como foi essa época. Eu ainda fui criada para eu poder fazer o curso técnico, para que assim que eu terminasse, eu já tivesse uma profissão. Então, a gente foi criado para a gente poder ter logo um trabalho, arrumar um estágio, ter logo um dinheiro, para a gente poder se fazer na vida. Nós fomos criados para a gente poder conseguir ser independente. Aí eu faço a pergunta de novo. Todo mundo dessa faixa etária que eu tô, né? Quantos de nós está exercendo hoje a mesma profissão de que se formou? Quantos de nós está conseguindo ser independente financeiramente e não depender dos pais? Quantos de nós ainda moram com os pais e não conseguiu ter uma residência, seja pagando aluguel ou ter um imóvel próprio? Então, o que acontece? O mundo para o qual os nossos pais nos criaram é outra coisa hoje. Nós estamos vivendo um momento em que há 100 anos atrás aconteceu de uma outra forma, mas aconteceu uma pandemia. Veio essa pandemia agora e trocou tudo de lugar. Fez você perceber que o emprego que você estava tendo não é seguro. Fez você perceber que até o trabalho, se você estava já fazendo um trabalho completamente diferente da sua formação, esse trabalho não tem mais nenhum tipo de garantia. Se nunca teve, você teve que mudar. Então, essa pergunta novamente, o que teus pais te ensinaram em relação à sua carreira profissional? Você deve estar hoje aí super frustrado, porque você teve que se adaptar, ou você perdeu seu emprego, ou você perdeu a sua fonte de renda e você está tendo que se recriar, e você não sabe o que você vai fazer. Você não sabe. Entendeu? Boa noite a quem está chegando, boa noite. Pegue papel e caneta aí. Então, o que acontece? O mundo para o qual seus pais criaram, eles tinham uma determinada mentalidade. Eles tinham um determinado pensamento de futuro. E preparou a gente para esse tipo de futuro. E hoje a gente sabe que tudo aquilo que a gente imaginou ser correto, ser o certo, ser o seguro, ser o estável, não existe. Não existe. Né? Lara Luque diz, o sonho da minha mãe era que eu fosse funcionária pública que nem ela. Minha mãe também. O sonho dela era isso. Fui criada onde a minha obrigação era estudar. Tenho 34 anos e estudo até hoje porque amo, porque mudei totalmente de área. Pois é. E muita gente da minha geração tá nesse negócio de fazer aquilo que gosta, buscar aquilo que ama, buscar fazer algo que tem um propósito de vida. E tem muita gente insatisfeita, tem gente que não deu nenhum tipo de orgulho para os pais em relação à profissão. Eu sou uma. O que acontece?
Então, já que a gente já fez essas perguntas sobre quantas formações você teve que adquirir e viu que hoje você não trabalha com nada disso, qual era a previsão de futuro que seus pais tinham para você, se você está trabalhando no que você se formou e você vendo que as coisas mudaram, se seus pais ajudam financeiramente a você pagar suas contas, se você ainda mora junto com seus pais. Então, se você, vou fazer a seguinte pergunta: você foi preparado para perder? Anota aí. Você foi preparado para perder? Muita gente perdeu agora, muita coisa. Perdeu parente, perdeu amigo, perdeu família, perdeu emprego, perdeu fonte de renda. Você foi preparado para perder? Você tá chorando até agora pela perda? Tá meio sem rumo, sem sentido? Você foi preparado para mudar? Você foi preparado para fazer uma mudança? Meu paninho tá escorregando, tá indo para trás. Isso aqui para poder proteger aqui cabelinho. Você foi preparado para mudar? Eu não acredito que não. Tiveram alguns pais que até prepararam, mas outros não. Você foi preparado para você passar por uma pandemia? Impossível. Impossível. Eu acredito que quem foi visionário, quem recebeu algum aviso do além, tá com a anteninha ligada, que mudou um pouco antes, se preparou antes para poder estar adaptado para esse momento, é uma pessoa especial. Mas especial não é que é especial de Deus, não. É especial porque ela tem alguma coisinha mais ali, pode estar até explicado no mapa astral dela, que ela se conectou e ela ouviu. Porque o normal mesmo, a gente é bombardeado todo dia pra gente não ouvir essas coisas. Pra gente fazer tudo igual a todo mundo, ou a gente querer coisa muito fácil pra poder conseguir. A gente é bombardeado com isso e não ouvir um negócio que dá na tua cabeça pra você poder se preparar para aquilo que vai acontecer. E aí? Pergunta: para qual mundo você está se recriando? Para qual mundo você está se recriando? Quem está aí na fase dos 30, dos 40, ou até mesmo dos 20, que se viu aí no mundo, quem está na fase dos 50, dos 60, que ainda tem que trabalhar, que ainda tem que ter o sustento e está tendo que se virar. Para qual mundo você está se recriando? E, por conseguinte, a gente também tem a pergunta: para qual mundo você está criando seu filho? Você tem certeza que você tem consciência para qual mundo você está criando seu filho? Para qual tipo de profissão ele teria que exercer? E dependendo da profissão, quais seriam as habilidades, as capacidades, os talentos que seu filho tem que ter? Nós passamos por muitas mudanças. Eu lembro que eu comecei a trabalhar com contabilidade em 1996, no Banco Banerj, tá? Logo depois, esse banco ele estava para ser vendido, então teve aquele plano de demissão voluntária. Muitos bancários aceitaram o plano de demissão e resolveram investir o dinheiro deles em negócios. Eu lembro que na época muita gente investiu naquela Towner, né, numa minivan, para poder fazer o trajeto da zona norte para o centro da cidade. As pessoas já naquela época já tiveram que fazer uma mudança. Eu tive que fazer uma mudança na minha vida porque eu já não fazia mais sentido o meu propósito de ser contadora, né? Meio que forçadamente mudei por motivo de depressão, acabei mudando. E agora, com essa pandemia, muita gente está se vendo que precisa mudar. Agora, mudar para quê? Para fazer o quê? Se você nunca percebeu, nunca se autoavaliou para conhecer qual é o seu talento, então você vai ficar cada vez, por mais tempo, você vai ficar na dúvida. Aí você vai buscar por algum tipo de solução mágica. E essa solução mágica não existe. O caminho do autoconhecimento é um caminho que quando você procura fazer uma consulta, é para você poder ouvir o oráculo, mas prestar atenção no que o tarólogo, o cartomante está falando para você, na questão da simbologia, da interpretação de determinadas situações, o que está surgindo para você poder se abrir. Se você procurar a consulta com o astrólogo ele vai ver o teu mapa, vai ver as indicações e vai dar para você as tendências do que você carrega. Mas quem tem que encontrar a resposta crucial mesmo é você.
Porque a partir do momento que você fica conectado com isso, você recebe o aviso através de sonho, você consegue enxergar os sinais em tudo que você vê. E aí você, acontece, dá um clique. Entendeu? Então, a gente tem que prestar muita atenção. Porque se hoje, de alguma forma, nós temos algum tipo de elo de dependência com os nossos pais, porque o mundo mudou, e os nossos pais ainda estão conseguindo ajudar a gente, imagine os filhos de vocês. Imagine os nossos filhos. Se a gente está conseguindo criar nossos filhos para eles poderem ser independentes financeiramente, independentes emocionalmente, se eles vão saber se relacionar e se eles vão saber se adaptar a qualquer tipo de mudança. A prestar atenção de que nada no mundo é estável, é seguro. Eles têm que se adaptar. Eles têm que se adaptar à instabilidade e a se atualizar o tempo todo. As crianças, elas estão vendo vídeo no YouTube, passam o dia todo em computador, mas elas não estão aprendendo nada que faça com que elas utilizem aquela parte da inteligência de aprendizado. Elas não estão mal, estão consumidas. A gente está tendo filho. É uma geração de déficit de atenção, uma geração de... como é que fala? De hiperatividade. Tudo... É uma geração que tá toda assim. Aí aprende as coisas meio que solta no ar, mas tremendamente dependente de algumas coisas, preguiça pra tudo. E quando você for ver daqui como é que vai ficar essa criança como adulto, como é que ele vai ser? Ele vai ficar ainda grudado em você, precisando da sua ajuda o tempo todo, porque ele não vai ter a capacidade de aceitar mudança, adaptação. Porque se você também não estiver se adaptando, você não está dando exemplo para o seu filho. Então a gente tem que procurar entender e identificar mesmo para qual mundo nós estamos nos recriando, como você está se recriando para esse mundo e para qual mundo você está criando seu filho. Então, isso aí é até uma palhinha de um post que eu vou postar, né, por escrito, sobre qual mundo está criando seu filho para poder fazer pensar. E então, agora eu vou passar aqui algumas informações. Tem um site aqui, vagas.com.br, que tem um texto falando sobre as habilidades de futuro, tá? Eu tenho que falar sobre isso antes da gente poder tirar as cartas para falar sobre as previsões. Então, para a gente poder saber prever muito bem o futuro, a gente tem que observar, analisar. O que a gente tem de concreto? O futuro não é só adivinhação, não. Não é só achar que vai vir uma evidência. Não. Se você quer um trabalho correto e sério, você tem que ter conhecimento. Cartomante, tarólogo que só fica na mediunidade, só na carta, ele não tem muito acerto, não. A gente tem que conhecer o assunto, a gente tem que conhecer a informação para poder se basear. Quando o consulente ele chega e ele não tem informação, muitas vezes eles chegam sem informação, mas eu tenho informação porque eu leio. Eu me informo de várias formas. Hein? Então vamos lá. Talento. Eu quero que você me diga aí agora. Escreva aí. Que tipo de talento você acredita que as pessoas têm que ter nos novos empregos, nessa nova carreira profissional, né? Na carreira profissional do hoje, pensa no hoje, pensa no amanhã daqui a um ano, pensa no amanhã em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos. Que talentos as pessoas têm que ter? Pode já começar a escrever sugestões. Eu quero te ajudar no raciocínio. Se reinventar. Se reinventar realmente é um talento. E se reinventar, a pessoa precisa ter muita criatividade. Porque ela vai ter que ter criatividade para encontrar a solução. E se reinventar significa ter que abandonar o passado. Então a pessoa não pode ser apegada às coisas, porque ela tem que se reinventar. Ela tem que abandonar o passado e criar algo novo. Então ela tem que ser criativa. Empreender. O verbo que está muito em utilização, empreender. O empreender tá da pessoa deixar de se ver como pessoa física e ela perceber que ela constrói a carreira dela e que ela é uma marca. Né? Eu sou uma marca, Carolice é uma marca. Eu tenho minha imagem, tenho uma marca. Eu tenho que empreender todo dia. O tempo todo é o meu empreendimento. Vender não só produto, mas experiência como a Nike.
Quem trata de venda de produto tem que vender experiência. Vai todo mundo querer viver experiência. Viver experiência. Que mais, gente? Qualidades, talentos. Imagine, gente, imagine todo tipo de profissão. Qual é a qualidade, qual é o talento que as pessoas têm que ter para poder se destacar, para poder ter sempre um trabalho. Porque uma coisa eu já coloco. A questão do trabalho assalariado, CLT, vai cair por terra. Eu estou vendo isso já tem uns 2 anos. Nos jogos individuais, que muitas vezes nos jogos das pessoas começa a vir uma situação muito repetitiva para determinados assuntos, e eu começo a perceber que aquilo ali não é da pessoa, aquilo ali já é um conceito geral. Então, o trabalho CLT vai acabar. Servidor público, somente determinadas coisas que vão continuar vinculadas ao poder público, mas vão ter um outro tipo de regime de trabalho. Isso eu falo porque coisas que eu já tenho tempo que eu tenho visto nas consultas. Então vai ter uma mudança de jornada de trabalho, vai ter a mudança no vínculo empregatício, as pessoas elas vão ser cada vez mais autônomas e tendo que organizar o seu horário de trabalho, organizar suas tarefas, ver o que vai fazer. Só que a pandemia ela trouxe a questão do online, né? Como é que se faz um trabalho online? Muita gente não estava acostumada com isso e teve que se adaptar. Resiliência, Lara Luque. Resiliência. As pessoas realmente vão ter que ter resiliência. E como se vai bombar direto. Bombar direto. Parou para pensar que as pessoas vão passar mais tempo em casa? O que as pessoas vão precisar mais? Por trabalhar em casa ou de algum tipo de serviço que seja oferecido para essas pessoas por elas estarem em casa? Natália. A primeira consulta, né? Mas vai mudar mesmo. Vai mudar totalmente o vínculo empregatício. Já tem uns 2 anos que eu vejo isso, que eu alertei uma cliente em relação a ela, em relação ao marido, que tinha que mudar, que da maneira como estava procurando emprego, que não ia conseguir encontrar, não. E agora, né, Natália? Agora com o mar de possibilidades que se abriu para você, né? E a gente fica muito resistente. Eu sou uma. Eu ainda vou fazer um post que eu fui muito resistente em 2012 de trocar meu aparelho celular de botão para o novo smartphone. Eu não queria trocar. Olha que eu sou uma pessoa que eu adoro. Fui muito resistente por coisa idiota. A gente tem que aceitar as coisas novas, as novas tecnologias, as coisas novas que estão por vir. Se a gente for resistente, a gente para no tempo, a gente morre. A gente morre, literalmente a gente morre. Vamos lá. O que o site está dizendo aqui? Comunicação clara e objetiva. Ninguém pensou nisso, cara. A comunicação vai estar em evidência. Vocês já pararam para pensar? Vocês já viram quantas propagandas que aparecem no Facebook, no Instagram, que as pessoas estão querendo chamar a atenção? Se a comunicação não for clara e objetiva, você se perde com o mar de informação que está rolando por aí. E até mesmo por determinados aplicativos que você instala no celular, aí lá vem um Google Ads, né? Lá vem uma propaganda que você tem que esperar lá os malditos 5 segundos para poder encerrar. Então, essa comunicação, a gente só tem que convencer uma pessoa por os 5 primeiros segundos a poder prestar atenção no que você está falando. Então, comunicação clara e objetiva é um dos talentos importantíssimos para a nova realidade profissional. Gestão de tempo e atividades. Eu vou até ler o texto que eles botaram aqui. Muita gente sofreu e vem sofrendo para fazer isso em casa, porque a gente mistura trabalho com vida pessoal, filhos e tarefas de casa. Conseguir se organizar para fazer suas entregas é extremamente relevante quando ninguém está olhando se você está sentado na cadeira. Isso trouxe também muitas divergências no casamento. Porque se antes o casal estava acostumado com determinada situação, ainda mais com os filhos, essa gestão de tempo de atividade, se a mulher trabalhava fora, ela passou a trabalhar em casa. Se as tarefas não estavam sendo divididas, houve, mas isso eu sei porque até mesmo questão de consulta, houve muito problema de relacionamento. Criatividade.
é um dos talentos que a gente vai precisar ter e que você tem que estimular o seu filho. Tudo que eu tô colocando aqui é pra gente e pros nossos filhos. O que você tem que estimular, o que você tem que ensinar pros seus filhos. Não importa a profissão que eles vão ter. Adaptabilidade e resiliência. A gente tem que aprender a se adaptar, a saber que as coisas são ciclos, as coisas mudam e mudam muito rápido, vai começar a mudar cada vez mais rápido. A gente vai levar cada vez menos tempo vivenciando épocas. Né? Tem época de 10 anos, daqui a pouco vai ser época de 5 anos. Vai ser tudo assim, tá? Inteligência emocional. A capacidade de se ter inteligência emocional. Ou seja, saber ganhar e saber perder. Saber perder, saber entender o tempo das coisas. A inteligência emocional ela é importantíssima, não só para trabalho, mas também para as relações. As relações são extremamente importantes que você tenha inteligência emocional. Eu estou me lembrando aqui que eu peguei a fase da informatização da Receita Federal e da contabilidade, quando eu comecei a trabalhar. Em 1997 comecei a trabalhar, mas somente em 98 que a Receita Federal ela foi começar a aceitar a declaração que fosse feita através de um programa, um disquete. E com isso, toda uma contabilidade passou a ter que ser informatizada. Eu peguei toda essa fase inicial, deixar de preencher formulário no papel para poder preencher formulário digital. Gente, foi muito difícil ensinar isso, foi muito difícil aprender, mas foi muito mais difícil ter que passar isso para os clientes, o quanto que as coisas elas deveriam fazer dentro de uma determinada norma, dentro de uma determinada regra. Se inventavam coisa com o negócio do programa, ele já calculava automaticamente, já colocava ali que estava errado. Foi uma fase muito difícil quando passou a Receita Federal, quando o INSS também passou a ser digital, quando o FGTS passou a ser digital, aí o Estado do Rio de Janeiro também passou a ser digital, para depois vir a Prefeitura do Rio também a ser digital. Foi tudo muito difícil, gente. O processo de informatização foi difícil, foi lento, e agora que muita coisa está informatizada, o que é que está sendo muito lento agora para as pessoas poderem se adaptar? O que é que está sendo muito lento para as pessoas poderem se adaptar no hoje? Saber que não pode mais ficar dependendo de ninguém, dependendo de ajuda, dependendo de governo, dependendo de estar empregado. Não tem como. Não tem como. Então, eu tenho aqui as 10 profissões que vão estar em alta. Eu estava pensando assim, eu estou tendo que ler tanta informação de marketing, que se eu tivesse estudado marketing, hoje minha vida seria outra. Mas eu lembro que na época que eu comecei a estudar contabilidade, o marketing era muito mal visto. O marketing era visto como pessoas sem escrúpulos. Então isso me afastou. Mas hoje eu vejo realmente a necessidade do marketing quando você faz um marketing de conteúdo, quando você faz um marketing com princípios, para conseguir não só vender, mas também de você levar aquilo, levar a informação para quem merece, né? Para a utilidade, é uma utilidade. Então vamos lá. Tem profissional de cibersegurança, profissional Customer Experience, que é o novo nome para a pessoa responsável dentro de uma empresa sobre o saque, né? O atendimento ao cliente, a experiência que o cliente tem quando utiliza um produto ou um serviço de uma empresa. Especialista em nuvem. Então, as pessoas vão passar a usar muito mais a nuvem para poder arquivar as coisas. Diretor financeiro, diretor comercial, gerente de tesouraria. Então, olha, quem ainda está pensando em estudar contabilidade, administração, economia, isso ainda vai estar em evidência. Assessor de investimentos, cada vez mais está aumentando a preocupação das pessoas em investirem, principalmente o brasileiro, porque o brasileiro ele tem um péssimo hábito, ele não sabe investir. E as pessoas começaram a perceber que com a quebra que aconteceu por conta da pandemia, que as pessoas precisam investir dinheiro, ter dinheiro guardado, ter algum tipo de provisão. Profissional de recursos humanos e enfermeiros e técnicos de enfermagem, profissionais de toda a medicina, tá?
Eu acredito muito nisso. Eu acredito também que vai muito mais além, né? Agora, assistente de mídias sociais, gestor de mídias sociais, designer digital, né? Pessoas que sabem desenhar tudo no digital para poder criar uma marca, criar uma imagem. Profissionais da área da saúde mental, como psicólogos e psiquiatras, isso a gente viu na pandemia o quanto que é importante. Olha só que interessante, tem um site aqui que colocou instrutores de yoga, de meditação e terapeutas holísticos, principalmente aqueles que conseguem fazer alguma coisa à distância. Também é importante, que consegue manter aquela pessoa, que consegue tratar uma pessoa e consegue fidelizar um cliente. Consultor financeiro, biotecnólogo, né? Então, pessoa que ela aplica tecnologia em diferentes áreas, e pesquisa feita de medicamentos e substâncias químicas e estuda o melhoramento genético. Então, a área de medicina, farmacologia, né? Biotecnologia também vai estar em evidência. Analista em sustentabilidade também veio como uma profissão que vai estar em evidência. Motorista e motoboy. Quantas pessoas que você conhece que hoje é motorista e motoboy, tem outra formação, tem outra experiência de vida e hoje está se virando como motorista e motoboy. Isso também está acontecendo bastante. Então, com isso, a gente tem que pensar, que analisar, ver que tipo de oportunidade que a gente está tendo na vida de hoje, para a gente poder se reinventar, para a gente poder se recriar, para a gente poder fazer. Hoje tem muita coisa que cresceu na parte online, muita coisa mesmo. Tem perfis específicos que estão fazendo divulgação e propaganda de cursos para treinar você, para você poder ter uma determinada atividade online. Toma muito cuidado com facilidades. Tem gente que promete 6 em 1, 7 em 1, que é o negócio, valor de 6 dígitos ou 7 dígitos em um dia. Pare com isso, porque a gente sabe que para poder ganhar dinheiro, para poder crescer, tem que ter uma base. E essa base precisa se sustentar. E então, agora a gente vai ver sobre previsão com as cartas, tá? Vamos ver aqui sobre as perguntas. Tem perguntas que foram feitas aqui para poder responder. Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, pode escrever aqui no chat, tá bom? Espero que eu tenha deixado aí um monte de pulga atrás da orelha para poder pensar. E é um exercício mesmo. Um exercício de você poder... Você tem que pensar no futuro. Você tem que pensar, ver o que você vai querer fazer. O que você quer da sua vida. É você perceber que não tem mais segurança. Esquece a segurança. Acabou a segurança. Tudo que você vai fazer tem um ciclo, tem um determinado ciclo. Existem profissões em que elas vão continuar. Por exemplo, médico e psicólogo. Só que assim, como é que o psicólogo hoje, se antes era proibido fazer o atendimento à distância, como é que hoje vai ser o atendimento online? Como é que vão criar novas regras? Você vai ter que ter um pouco de sensibilidade com outra pessoa. Por exemplo, eu sou aromaterapeuta. A gente trabalha com presencial, mas eu já tive que fazer um atendimento à distância. Que tipo de sensibilidade eu tive que ter para poder promover esse atendimento à distância? Para que eu acertasse o aroma, eu acertasse o óleo essencial dessa pessoa para que atingisse esse objetivo. Então, não basta só um conhecimento, a pessoa ela tem que ter uma sensibilidade. E o médico ele vai ter que se adaptar em aceitar, ter que mexer, porque cada vez mais está sendo robotizado, está sendo utilizado tecnologia, em aprender a lidar com a tecnologia para poder facilitar. Eu também acredito que as pessoas vão estar muito mais carentes de contato físico, de contato humano e de serem ouvidas. As pessoas são muito carentes de serem ouvidas. Então, o trabalho que você for fazer e você ouvir uma pessoa, você vai ter uma lista de clientes. Se você tiver um trabalho em que você precisa ter o toque físico para trazer algum tipo de conforto ou para tratar da saúde dessa pessoa, isso vai continuar, tá? Então, vamos primeiramente aqui responder as perguntas que as pessoas deixaram.
Deixa eu ver se as perguntas conseguem aparecer aqui na caixinha de pergunta. Ah, consegue sim. 1, 2, 3, 4, 5. Então vamos lá. A Ju Pereira, ela perguntou como é que vai ficar a vida dos advogados. Ih, advogado sempre, né? Só que é o seguinte, logo no início da pandemia, eu falei os negócios no meu Facebook, mas os advogados, eles não deram atenção. Eu falei para os advogados, façam live para poder explicar certas coisas, um negócio jurídico, o que acontece, tira a dúvida das pessoas que vocês vão conseguir clientes que vão precisar de vocês, porque teve muita coisa trabalhando, com petição online, com tudo isso. Ninguém ouviu. Eu não sei que advogado que conseguiu trabalhar, conseguiu ganhar dinheiro durante a pandemia, atendendo pessoas que estavam tendo demanda. Porque teve demanda. Então, advogado aí vai ter que... Os advogados têm que aprender a aparecer, a fazer perfil de orientação, de tirar dúvidas, que as pessoas são carentes de informação e que por conta disso para poder ajudar. Futuro dos advogados, olha, tá vindo aqui com a carta do buquê, o futuro ainda continua. Agora parece que vai ter algum tipo de mudança provisória, tá? Vai ter aqui algum tipo de mudança daqui a algum tempinho. Vai ter alguma coisa para poder dar algum tipo de enfeite, algum tipo de título para advogado, que vocês vão ter que fazer algum curso, algum aperfeiçoamento para a nova demanda que vai surgir, tá bom? Ainda mais separação e divórcio, teve um monte. Olá, Alexandre, seja bem-vindo! Então, para os advogados, tá tudo certo. Ô, Alexandre, eu não tô fazendo tiragem de carta para pergunta pessoal, não, tá? Aqui é pergunta geral e para carreira profissional, tá? Tem que fazer pergunta em prol do coletivo para que todas as pessoas possam se beneficiar. Que o prol dessa live para justamente falar sobre carreira profissional pós-pandemia, como é que vão se dar as profissões e as carreiras profissionais, o que vai ser exigido, o que as pessoas vão ter que se adaptar, tá bom? Respondendo aqui a pergunta, com perspectiva para profissionais que prestam serviços de consultoria. Ih, caramba! Olha só, tá vindo aqui com os obstáculos e a carta do sol. Eu acho que tá tendo alguma coisa que tá poluindo a imagem que os consultores têm, tá? Porque pelo menos aqui tá mostrando que existe algum tipo de futuro, existe realmente alguma coisa que vai estar muito óbvio para vocês e que vocês vão ter ainda caminho aberto. Mas vindo com esse obstáculo, então tem alguma coisa que está impedindo, tem alguma coisa, temporário, passageiro, mas que pode estar atrapalhando a imagem. Tem alguma coisa que está sujando a imagem do consultor. Talvez os consultores eles vão ter que ser cada vez mais específicos numa determinada área, um determinado nicho, ou eles vão ter que trabalhar muito a imagem pessoal deles e a imagem pessoal das pessoas com as quais eles trabalham, tá? Então, o serviço de consultoria, eles vão ter que definir, talvez até mesmo trabalhar com algo que possa melhorar muito a autoestima da pessoa se sentir bem, a pessoa se sentir o máximo, a pessoa se sentir especial. Então, isso aí que vem para o trabalho do serviço de consultoria. Tá bom? Vamos ver aqui que eu tenho umas perguntinhas para responder. Ai, meu pano tá saindo. Vou ficar mesmo sem pano mesmo. Vamos lá. A Uyara, ela perguntou: o professor retornar com um grupo pequeno é seguro? Ela tá vindo com a carta da estrela, tá? É seguro sim. Aguardar orientações, ainda estão chegando algumas orientações, algumas determinações. Tudo bem que parece até tudo muito teórico, tem uma coisa assim muito teórica, né, que está sendo colocado. Mas
vai dar certo, tá vindo aqui a carta do jardim também, vai dar certo essa questão dos professores voltarem, tá bom? Agora, quando voltar, teve uma live que eu fiz na pandemia em que eu coloquei que os professores acabariam voltando antes do mês de setembro, e pelo visto é isso que tá acontecendo. Então, professor, ainda mais professora, que é a área dela, que eu sei que ela trabalha com professora da área infantil. Agora, da vacina, a vacina tá bem. Olha, tá vindo aqui a carta do livro. Tá havendo algum tipo de estudo, de prática, de metodologia, de colher dados, de colher informações. Tá havendo teste, né? Então eles estão coletando, mas o negócio tá funcionando, tá? Tá nada parado em relação a isso não, tá bom? Vamos ver aqui outras perguntas aqui em caráter coletivo sobre profissões. Gente, se não ficar com vergonha de perguntar sobre as profissões não, tá? Passona perguntando aqui, quais serão as perspectivas no mercado para os profissionais em gestão pública? Vamos ver aqui que cartas que vão sair aqui para gestão pública. Vamos lá. O futuro para profissionais da gestão pública. Olha, tá vindo a carta do anel. A carta do anel e a carta do livro, tá? Então, é um tipo de trabalho que vai se manter. Talvez por força de uma tradição, vai se manter esse tipo de trabalho. Até mesmo vai se manter a estrutura organizacional, vai manter determinados padrões, pode ser que seja sugerido mais algum tipo de curso, algo para poder complementar, uma nova metodologia para poder se adaptar, mas aqui tá o negócio fechadinho, tá? Não vai ver mudanças tão significativas para esse setor não, tá? Obrigada pela pergunta. Vamos ver aqui. E lanchonete, com toda certeza, lanchonete vai continuar, mas eu vou tirar nas cartas aqui qual é a orientação para quem tem hamburgueria, restaurante, como é que vai ser esse tipo de trabalho no presencial, nas entregas. Olha só, no presencial tá vindo a carta do navio. Então, vai acontecer algum tipo de mudança gradativa, que vai vir, voltar a ter aquele crescimento. Mas eu gosto muito de ver a carta do navio como se fosse uma previsibilidade. Tem que se programar, tem que saber para onde se quer ir, aonde se quer chegar, até onde que tem que atingir. Qual é o público que quer atingir, se tem que fazer mais algum tipo de mudança, porque nessa quesito do atendimento presencial, né, para bares, lanchonetes, restaurantes, as pessoas podem estar voltando com um desejo muito louco de comer determinadas coisas ou de exigir determinado serviço. Imagine, exigir que determinadas práticas de limpeza e de higiene continuem. Então, aquilo que não tinha uma despesa, vai ser acrescentada essa despesa, esse custo no produto. E sobre entregas, né, aplicativo de entrega, tá vindo com a carta da árvore. Isso só vai crescer cada vez mais, vai render muito. Então, hoje, os donos de lanchonetes, de bares, restaurantes, isso aqui ainda vai crescer, tá? Mas a entrega vai crescer muito mais, vai gerar muito mais fruto. E o presencial ainda vai ser criado algum tipo de ordem, de metodologia, e tem que ter meta e objetivo, tá? Ela quer perguntar também sobre terapeuta integrativo. É a carta do cigano. Essa é uma pessoa, é um tipo de profissão que sempre vai existir, sempre vai marcar presença, que tem que ser até mesmo mais racional, tem que tem que trabalhar um pouco mais com a metodologia. Não pode ser mais alguém que é tudo mágico, é tudo transcendental, não, né? Porque é uma figura masculina, e masculina é mais prático, mais pé no chão, tá? Mas é uma figura que ainda vai ser um trabalho que vai ser ainda bastante presente. Direto contato humano, tem que ser bastante humanizado. É uma figura humana que tá aqui.
Tem que ser humanizado. Totalmente humanizado. Personalizado. Nada de combo, caixinha, que serve para um, serve para todo mundo. Não. Personalizado. O personalizado é o que vai crescer, porque as pessoas vão ver necessidade disso. Aí, é empresário no ramo de esporte. Obstáculo. Vamos ver outra cartinha. Eita, obstáculo em montanha. Esse aqui você já sabe a resposta, Natasha. Esse aqui você já sabe a resposta, tá? Vamos ver aqui outra pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui aqui eu tenho outra. Como vai ficar a carreira para quem atua com design? Gente, vocês podem mandar as perguntas de vocês, tá? Aqui já é a hora da pergunta, mas não é pergunta pessoal, não. Vocês falam as carreiras aí pra poder ver como é que vai ficar o futuro dessas carreiras. Vamos lá. Eu sei que ela tá trabalhando com design gráfico, porque existe outros tipos de design, né? Tem design de interiores, né? Tem um arquiteto, engenheiro, médico. Eu sei que ela trabalha com design gráfico. Então, vou responder aqui para quem trabalha com design gráfico. A carta do anel é uma boa fonte. Opa! A carta do anel é a carta da estrela. Continua sendo uma ótima fonte de renda. Existe, como se fosse, sabe, um negócio fechadinho. Vai crescer. Esse crescer, na verdade, significa que as pessoas, eu tô vendo muito brilho aqui da carta. Então, quem aparecer, quem fizer um trabalho bonito, quem fizer um trabalho constante, com consistência, sempre aprimorado, né, conforme o desejo, a vontade da pessoa, a vaidade que a pessoa possui, isso aqui vai continuar seguindo, até porque eu tô vendo os brilhos, né, das cartas, então vejo algumas coisas assim. Então vai crescer bastante, vai ter assim, vai ter sempre um trabalho para ser feito que talvez não vá conseguir dar conta. É um trabalho digital. Agora quem trabalha com design de interiores, por exemplo, tá vindo aqui a carta do caminho, já vai abrir caminho para poder voltar a esse tipo de trabalho. E voltando a esse tipo de trabalho, né? Então as pessoas ficam felizes, alegres e contentes que estão trabalhando, estão exercendo a sua função na vida. Eros dizendo, eu sei que não é uma live da pandemia, mas só consigo pensar se o Guedes ainda vai estar empregado até o fim do ano. Olha, lembra na live que eu falei que ele não ia sair? Que ele ia ficar dando volta e ele não ia sair, ele ainda seria um personagem importante, né? Dele, sabe? Eu lembro que ele tinha saído com um mago, uma pessoa que fala, que gesticula, alguém que se vira. Ele se vira, mas que eu não tava vendo ele sair, não. E tá aí, ó. Olha, eu não tô nem mais assistindo TV com negócio de noticiário, nem debate, nem o debate da CNN, porque eu já fiquei, sabe, esgotada, cansada desse tipo de informação, entendeu? Suzinha, chegou! Gente, se vocês tiverem perguntas sobre uma carreira profissional que vocês têm, mas não pergunta pessoal, mas sim em torno do coletivo, ou para um filho, para um sobrinho, para algo que tá insistindo para poder se manter, de estudar, se quiser perguntar se terá futuro, estamos aí. Suzy tá bem, né, na nutrição, né? Tá trabalhando como nutricionista hospitalar, né? Ó, vamos ver, tem a carreira da nutrição. Ih, a carta da casa, hein? Olha, a questão da nutrição ainda vai, ó, permanecer ainda por muito tempo. Pelo visto, as pessoas vão procurar muito mais por questões pessoais. Elas vão ver que vão querer mudar alguma coisa na rotina delas. Elas vão querer coisas muito personalizadas, coisa muito pessoal, para elas poderem ter algum tipo de prazo para alcançar uma meta, alcançar um objetivo, e que vão querer depois, não uma coisa somente particular, porque eles vão querer para que toda uma família consiga
fazer o mesmo tipo de alimentação, mas a questão da nutrição ainda vai continuar ainda por muito tempo. É uma carreira aí que vai se manter por muito tempo, tá? Tá no CTI? Ih, menina. Ah, tá bem, né? Eu fiquei, nossa, vocês não sabem como é que eu fiquei rezando aqui pra todo mundo poder passar por essa, todo mundo ficar bem, principalmente as pessoas que eu conheço que trabalham em hospital. Nossa, eu tenho uma ECAD que ela ficou enfermeira, eu mandava mensagem pra ela quase todo dia. Tá tudo bem, desejo que você fique bem. Porque eu ficava toda assim. Gente, faltam 4 minutos. O pessoal ficou tímido aí para poder fazer as perguntas sobre determinadas profissões e carreira profissional. Eu acredito que nos minutos iniciais eu tenha sido bastante esclarecedora sobre o que as pessoas precisam pensar na vida sobre carreira profissional, né? De o que, as habilidades que precisam ter para poder se adaptar. Vamos ver, Eros, a nova era pede um consumo mais consciente. Como ficará a questão das assistências técnicas? Assistência técnica de aparelho celular, desses infoprodutos, né? Dos infoprodutos materiais. A questão do descarte. Vamos ver se... assistência técnica de aparelho. Ah, eu lembro que você estava até querendo trabalhar nisso. Olha só, tá vindo aqui a carta do urso e a carta do navio. Olha, vai continuar, tá? Mas assim, é como se tivesse que fazer um trabalho maçante, pesado, cansativo de ficar ali em cima, lembrando a pessoa, cobrando a pessoa, faz isso, faz aquilo, como se as pessoas elas tivessem péssimas práticas de utilização dos produtos. Então, você pode se destacar fazendo até mesmo perfil, como fazer teu celular durar mais, como fazer não sei o quê, cuidado com os perigos disso, cuidado com o perigo daquilo, por mais que você ganhe dinheiro para você fazer assistência técnica de um aparelho, mas você fazer um perfil ajudando as pessoas a não levarem, fazer dito para não levar assistência, eu acho que isso aí vai fazer muito mais, entendeu? Mas é um trabalho que tá vindo a carta do navio, tem que ter foco, objetivo, saber até onde que você precisa atingir, você ser uma pessoa que resolve problema, então você tem que estar onde existe problema, onde as pessoas se estressam, né? Ó, é a carta aqui da montanha. Onde as pessoas, assim, podem ter uma grande dificuldade de se desapegar, porque tem gente que tá nem aí, tem um problema, compra outra coisa. Mas justamente você poder oferecer uma solução. Ofereça solução, principalmente para quem tá com... Quem acha que pode somente comprar um novo ou tá sofrendo. Entendeu? Boa noite, sol! Gente, eu vou encerrar por aqui. Falta 1 minuto para as 10 horas da noite. Muito obrigada pela participação. Se você gostou, curta, compartilhe, comente. Depois esse aqui vai ficar gravado no IGTV, tá bom? Beijo pra você. Boa noite. Tchau.